Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Saldo Positivo. Um bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, não sei que horas você está assistindo a esse programa. Aqui na Rede Ronaldo, eu sou o Douglas Souza, seu anfitrião aqui desse episódio, de todo o programa aqui do Saldo Positivo. Tô com um convidado muito especial, que ele é um amigo pessoal meu, mas eu tenho certeza que ele também vai passar várias coisas que vocês, mano, se preparem com o papo com esse cara, a transição de carreira que esse cara fez vai impactar muito, porque eu vejo que muita gente quer fazer uma transição de carreira, principalmente para empreender, ter o próprio negócio, e fica com aquele medo, aquele receio, que é absolutamente normal, mas hoje eu tenho certeza que esse cara vai quebrar muitas objeções que provavelmente você pode estar tendo aí. Mas antes de eu conversar com ele aqui, eu quero mencionar a Nuvem Shop, que é uma das nossas patrocinadoras aqui do Saldo Positivo. Para quem não sabe, para quem não conhece, a plataforma de criação de e-commerce, criação de lojas virtuais. Principalmente para quem não tem experiência com criação de sites. Você não precisa ter simplesmente experiência com programação, lojas, nada disso, porque a Nuvem Shop tem funções, integrações, ferramentas que são muito intuitivas que ajudam você nesse processo de você subir a sua loja. Mas faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, tem um QR Code aparecendo aí na tela, um link da descrição, onde eu mesmo fiz uma sequência de aulas montando uma loja do zero através da plataforma da Nuvem Shop. Assiste essas aulas de forma totalmente gratuita e aí depois você assina a plataforma e nós temos cupom de desconto aqui do Saldo Positivo. Vai estar aparecendo o QR Code aí, mas também tem mais informações na descrição. Muito obrigado à Nuvem Shop por acreditar aqui no Saldo Positivo. Agora eu quero apresentar esse cara que é um amigo pessoal meu, um cara que eu sou cliente e é um cara que eu admiro e respeito muito. E eu queria agradecer muito pelo tempo dele, que eu sei que é correria, cheio de reuniões, ele tá pra cima e pra baixo, São Paulo, Jundiaí, que é o Marcelo Beckert. Ô, Tamo junto, meu irmão. mano. Obrigado Obrigado, cara. de Obrigado pelo coração, mano. convite. Pô, você mora no meu coração, você sabe, né? Quando vocês mandaram a mensagem, quero mandar um abraço pra toda a equipe aí. Quando vocês mandaram mensagem pra gente pra convidar, puta, que privilégio, cara, poder fazer parte dessa sua história aqui agora como apresentador. Você é um cara que parece Midas, né? Tudo que você toca vira ouro. Sério, cara, de verdade. Então, quando eu comecei a acompanhar um pouco agora do seu programa também, do Saldo Positivo, e vi que você leva muito jeito, cara. Então, os caras acertaram em cheio trazendo você, Obrigado. E Douglinhas. vindo de você que Você merece, pô, irmão. você também tem um podcast, Poxa, né, que é cara, o Café também. e TBT, depois a gente vai deixar na descrição aqui pra galera Beleza, querido. acompanhar. E meu mano, ó, pra quem não vou explicar aqui, tá. Ele é o corretor franqueado, Life Planner da Prudential. Alguns de vocês devem conhecer a Prudential, mas acredito que muita gente também não conhece, justamente Sim, porque, não é muito da cultura do Brasil, né, a gente vai comentar sobre isso. perfeito. Mas o que eu mais queria te perguntar, que eu tenho muita curiosidade, é que você é um ex-comediante, Sim, há alguns anos atrás, não faz muito tempo, e sim. aí eu já quero começar com essa pergunta: como é que foi essa transição de carreira, mano? Explica isso aí, eu quero ir lá no seu comecinho de comediante. Vamos lá. Tudo começou antes da comédia, né, começou com recreação em hotel. Eu sempre fui um cara de lidar muito com o público, então desde moleque eu trabalhei com recreação em buffet, fui animador de plateia da Rede Record, Caramba. então eu sempre fui um cara de trabalhar com o público. E aí quando eu tive essa oportunidade, eu fiz faculdade de Casper Liber em São Paulo, fiz publicidade e propaganda, Uhum. só que no final do meu primeiro ano, eu recebi um convite de um amigo meu, falou: "Cara, quer trabalhar com recreação em Águas de Lindóia?" Falei: "Bora". Então todo final de semana eu pegava busão no Tietê e ia pra Águas de Lindóia. E isso foram 6 anos. Então eu comecei a refinar meu tato com pessoas através da recreação. E quando veio o boom do stand-up, eu falei: "Pô, eu tenho muitos contatos, trabalhei em mais de 50 hotéis. É a hora de começar a vender esses shows para os hotéis". Aham. Então eu vendia a preço de banana, para que eles conhecessem meu trabalho e me deram o quê? Que as pessoas assistissem meu show, começassem a me contratar para fazer evento, festa e começar a pulverizar meu trabalho. Então assim começaram os shows. Então eu comecei a vender para um hotel, para o outro, por aí vai, e começou a expandir. E aí eu participei de um concurso que mudou minha vida, que foi o concurso da Folha de São Paulo. Talvez você não saiba desse detalhe. Que foi um concurso de stand-up brasileiro Aham. que iria premiar o melhor humorista na época. E eu fiz o show lá no teatro, aqui próximo no teatro de Genópolis, no teatro de Genópolis lá, Aham. e ganhei esse concurso. E aí eu saí na Folha de São Paulo, humorista brasileiro que não fala palavrão. Mano, isso é Por muito legal. Cara, sim, porque o que acontece? A gente fez uma vez um show num hotel em Mariporã e tinha uma criança na minha frente. E aí eu falei: "Meu, eu não vou poder falar palavrão". Tá uma menininha lá, e aí quando acabou o show, o pai dela veio me parabenizar.
E aí ela tirou foto comigo, aí eu olhei pra minha esposa, né, que depois eu vou contar um pouco da nossa história, e aí eu falei, meu, é aí que a gente vai ganhar dinheiro. Porque tinha muito humorista já na época. Aham. E aí foi a hora que a gente estourou, cara. Fazendo show desde festa de 15 anos até grupo de idosos, em São Roque, por Isso é exemplo. muito legal, o que ele tá mencionando. Eu já sabia que você tinha ganhado essa competição e é muito legal você mencionar, porque o stand-up, né, a comédia, se você parar pra analisar, hoje é muito mais fomentada por, aquelas piadas que tem palavrão, que tá legal, tá tudo Tá bem tudo também, bem, também vende, lógico. também vende, mas o mais interessante é que eu já fui em 2 shows do Celo, eu acho que 2 ou 3, alguma coisa assim, ele já fez um show num evento presencial meu, foda, mas o mais interessante é que você dá risada do início ao fim, e ele não fala um palavrão, ele não fala uma piada suja. Mano, isso não é normal, né, Celo, porque o comediante ele vai nessa linha, né, porque ele quer explorar mais coisas do cotidiano e ele precisa colocar uma coisa mais suja ali. Como é que foi isso, mano? Como é que você identificou que você poderia fazer comédia sem falar palavrão? Quando eu trabalhava nos hotéis, eu comecei com o público infantil, 7 a 12 Hum. anos. Aí teve que Então eu levava entretenimento pra essa galera sem falar palavrão. E eu fazia sempre os shows, eu apresentava, eu imitava, eu apresentava os shows e tal. E aí eu tinha esse refino, eu lidava com um hóspede, cara, que tinha muita grana, os caras, eles eram muito educados, muito inteligentes, e aquilo eu trazia pra mim, eu falava, cara, eu quero ser igual esse cara, quero falar igual esse cara. Então quando eu comecei a fazer show, eu comecei a pensar, poxa, como que eu posso unir uma família tendo o neto e o avô assistindo esse espetáculo. Aham. E aí foi o insight que eu tive de fazer show de stand-up sem palavrão. Eu falo muito palavrão, Aham. só que no show eu entendi que quando você é um cara que é um cara divertido, é um cara espontâneo, é um cara que a piada vem rápido, você não precisa necessariamente o artifício de um palavrão. Claro que depende do contexto, é engraçado e eu gosto desse tipo de conteúdo. Mas eu entendia que aquele público, pra eu conseguir trazer maior número de público sem ser um cara famoso, ao invés de trazer sei lá, o casal, eu queria trazer o casal, os pais do casal, os avós do casal e os filhos do Aham. casal. Então essa foi a ideia. Eu falei, pô, vou fazer um show de stand-up sem palavrão. E deu muito certo, cara. Foram quase 500 shows. 500 Foi, shows. quase 500 shows. O que eu acho mais genial em tudo isso aí. Não, e eu, assim, eu sou suspeito a falar porque o bicho é engraçado, ele me zoa pra caramba. E eu conheço as piadas sujas dele, ele também tem umas piadinhas sujas, mas no show dele, eu acho tão genial isso, que essa virada que você teve, esse insight que você teve de fazer, de pegar todo o público, toda a família, porque, mano, você fez mais de 500 shows. Imagina só, você não segmentou o seu público, Exato. você expandiu muito mais. Isso, como consequência, vende mais ingressos. Exatamente. Era essa a ideia. Porque, que nem eu falei, né? Não ser famoso me dava o trabalho de vender o ingresso. Então eu lembro de cenas, Doug, de mim e da minha esposa, cara, na rua, entregando flyer, falando, vai ter um show no espetáculo do humorista. Você conhece o humorista Celo Beckert? Não, sou eu, prazer. Então, assim, as pessoas não me conheciam. Então eu tinha que me vender de vender o ingresso. E, por exemplo, eu usava muito o Facebook na época, que faz muito tempo isso, Aham. mas eu não falava assim, Doug, você quer ir no show? Você falava, ah, vou, beleza. Não, eu falava assim, você quer ir no show? Quero. Então eu falei o seguinte, tá aqui minha conta, você vai me transferir o valor dos ingressos. Eu vou vender o ingresso pra você. Qual que é a vantagem de você comprar agora? A gente vai escolher um lugar bom pra você. Quando você chegar no dia do espetáculo, você não pega a fila, você já vai direto na Tuane, os ingressos vão estar nominais a você, você retira o ingresso e vai pro show. Então, eu já chegava em cada show já sabendo quantos ingressos mais ou menos tinha vendido. Porque, que nem eu falei, se eu fosse contar com a esperança da pessoa ir no show, se chovesse, meu irmão, acabou, não Acabou. ia. E como eu vivia daquilo, eu e minha esposa, porque ela largou uma carreira pra viver os shows comigo. Se eu não tivesse já a noção de quanto ia vender naquele show, meu mês tava no chão. Então, claro que tinham meses excelentes, meses de férias, que eu ia fazer, cada dia eu fazia um show num hotel. Mas tinham meses, cara, que era um show pro mês, pra Um show nós por mês. dois. Sim. E que não falei, né? Eu tinha que. Era, sei lá, um teatro de 700 lugares, eu vendia 300, 400 ingressos. Cara, Então muito aquilo. ingresso, Celo. É, cara, mas era a rua raiz. A gente ficava um mês trabalhando naquele show. Porque não era aquela coisa, né? Coloca lá e espera vender igual uma pessoa famosa. Não, cara, o meu era E não ti ralar pra vender. e não era tão popular as redes sociais nessa Não época. era, Tá cara. falando o quê? Época de 2013, 2000. Exato, comecei em 11, a gente fala de 13, 14, não era aquilo do Instagram, que principalmente que é o Instagram, que hoje é o que mais assim. Cara, era Facebook. Era Facebook. Então era aquilo, vendia, aí criava o álbum daquele show. Aham. A Tuane, né, inteligente como ela sempre foi, ela já sabia aquelas piadas que mais a galera ria, então ela já tava pronta aqui, fazia as fotos. E cara, virava uma bola de neve, porque as pessoas iam e voltavam e me contratavam, e eu fazia corporativo, fazia festa, fazia evento de final de ano, fazia
um monte de evento. Aham. Então foi uma fase, Doug, muito boa. Cara, eu cheguei, o primeiro cruzeiro da minha vida foi fazendo um show na MSC Preciosa, pra 1.500 pessoas. Caramba, ou seja, você fechou pra fazer o show no cruzeiro. No cruzeiro. O primeiro cruzeiro que a gente fez, a gente nem recebeu. Uma empresa contratou a gente, conheceu a gente no Rotary, e era a empresa da Nikon, que é de material de construção, perto do aeroporto ali de Congonhas. Aham. E aí eu falo, cara, você topa fazer um show pra gente, não vai ter ganho, mas você vai ganhar uma cabine pra você e pra sua esposa. Falei, cara, é lógico que eu topo. E aí contei pra ela, ficou super feliz. Então, depois a gente fez um segundo cruzeiro, que aí a gente recebeu, Legal. e ficamos também na cabine. Então, os shows, cara, nos trouxeram muitas experiências. Conhecemos os melhores hotéis de São Paulo fazendo show. Fizemos shows em eventos como sinagogas, como igrejas evangélicas, igreja Caramba, católica. sinagoga, igreja, que Cara, a gente foda. fez show na sinagoga do Morumbi, por exemplo, e era um perfil de público que nunca tinha visto um show de comédia. E aí no final você vê lá, o cara chega em você e fala, cara, que legal, nunca tinha visto um show desse. Então, pra mim, aquilo era muito legal. Claro que ninguém é filantrópico, né? Eu recebia pra fazer isso, mas você ter aquela sensação, você tá levando humor. Cara, tinha gente que teve uma senhora uma vez num show que ela falou, meu, você fez eu lembrar do meu neto. Olha, Ele faleceu num acidente de carro. E você me fez durante 1 hora sorrir e eu lembrava o tempo inteiro da lei. Cara, isso não tinha preço. Eu Então, pra imagino. mim, era muito bacana você poder ouvir uma senhora de idade vir te dar um beijo e falar, cara, que espetáculo incrível. Então, isso pra mim era muito importante, Douglinhas, de saber que eu tava fazendo bem pra aquelas pessoas, endorfinando essa galera com humor, mas sem menosprezar o humor do palavrão ou o humor de Claro. cotidiano, que eu adoro, eu sou muito fã de vários humoristas. Aham. Mas pra eu me destacar num mercado de tanta gente boa, eu tinha que fazer algo diferente. E esse algo diferente acabou sendo a comédia sem palavrão. Caramba, e mais de 500 shows sem Foi, cara, palavrão, mano. sem palavrão. Era muito legal. E- Pra não falar que não falava palavrão, eu falava merda. Merda. ó, Merda. ó, ó, Era a única palavra que uma vez um gerente de um hotel, que eu não vou citar nome, falou. Veio uma hóspede comentar que você falou merda. Eu falei, mas quem não fala merda? Eu falei, quem não fala merda? Aí ele, é verdade, eu só vim comentar porque ela comentou comigo, porque era só, de resto eu não falava. Era isso, Caramba, cara. que foda, mano. Da que hora, foda. irmão. E a Top Tu, demais. Você conheceu nesse período, né? Cara, a Tuane eu conheci num show. Em 2013, num show num boteco ministro, que nem existe mais, lá na Pompeia. A irmã dela era minha amiga da faculdade, eu convidei ela, levou na época namorado, família e tal, e a Tuane tava nesse bolo. Ela assistiu o show, eu pegava o Facebook de todo mundo depois dos Aham. shows. E aí, um mês e meio depois, ela trocou a foto da capa do Facebook, que ela tem uns olhos azuis lindos, e eu lembro da foto da capa que ela colocou aquele zoião azul. Falei, você ficou mano. de olho, né? Já ficou de olho. Mano. E aí levei ela num show comigo, em Lindóia, num hotel. E aí começamos a nos aproximar, começamos a namorar. Depois virou empresa, virou noivado. Pedi ela em casamento num show pra 400 pessoas. Foda. Em 2014, um ano depois que a gente começou a namorar. Casamos em 2018. Hoje temos uma filha de 2 aninhos, que faz no final do mês agora. E estamos aí 12 anos juntos. cara. Manuzinha. Um abraço pra você, Tu. Abraço pra vocês. Deve estar assistindo aí. Com Muito certeza, foda, mano. Muito foda. cara. E eu queria te perguntar como é que foi esse processo de transição. Perfeito. Porque, mano, você sai de comediante. É, vamos é lá, isso, vamos é colocar na isso. verdade, de É isso. comediante para um mundo totalmente diferente Totalmente. e corporativo. É isso. Sem fazer merchan, mas foi do Crocs pro terno. Era Crocs pro isso, terno. do Crocs pro terno. Eu lembro que o VP da seguradora olhou pra mim e falou, tô trazendo um palhaço pra minha seguradora, porque não é comum um cara sair de um mercado de humor pra ir vender seguro de vida num Brasil que não consome esse tipo de produto. Então, como foi essa transição? Cheguei nos meus 30 anos, tava numa fase de crise, o qual as empresas estavam contratando menos shows, e eu já vivia dos meus shows, eu e a minha noiva na época, a Tuane. E aí, chegando nessa fase, eu falei, meu, o que eu vou fazer na minha vida? Eu quero mudar, porque eu sou publicitário, mas nunca trabalhei na área. Tinha feito um curso técnico de nutrição e dietética, nunca Caramba. trabalhei na área. Você é uma caixinha de surpresa, hein, Céu? Cara, tudo. Se eu te contar aqui, já vai ficar 3 horas Não, de eu já ouvi episódio. muita história É mesmo. muita história, cara. E aí, chegou num momento que eu falei, tá bom, beleza. E aí, cara, em julho de 2015, minha madrinha de casamento, a Veridiana, um beijo, Vê, me apresentou o seguro da Prudential. Falou, Celo, vamos almoçar, bater um papo e tal, não sei o que, vamos, bora. Aí ela falou do seguro, eu falei, mano, eu sou muito novo, Veric, mas não é seguro. Ela, tá bom, mas imagina o cenário. Você trabalha com show, pra cima e pra baixo, no seu carro, acontece alguma coisa com você, quem que vai gerar renda pra você? Aí eu falei, aí eu não gero renda. E se não gerar renda? Aí moiou. Uhum. E aí? E aí? E aí? E aí eu comecei a pensar, falei, cara, eu nunca pensei nisso.
tenho seguro de carro, tenho seguro de casa, e por que eu não tenho seguro de vida? Porque a gente tem aquela conotação do seguro da gerente que te liga, fala, ô Douglinhas, faz segurinho pra você me ajudar, ou aquele seguro que você já tem na sua própria empresa, por ser um seguro de lei, obrigatório por lei. E é pelo motivo das pessoas, não é pelo nosso, né? É complicado, mano. Exato, cara, você protege fruta e não protege árvore. É. E eu comecei a pensar, pô, é meio burro isso, né? E aí eu falei, Veri, ó, eu posso fazer, mas eu posso gastar aí, sei lá, 200, 300 conto por mês. Fiz o seguro. Quando eu fiz o seguro, eu me senti tão seguro, tranquilo. E eu falei, cara, eu conheço tanta gente. Será que não tá aí meu negócio? Meu motivo de mudar de vida? Virei pra ele e falei, Veri, quero trabalhar na Prudential. Ela, querido, você é a cara da Olha. Prudential. Você conhece muita gente, você é muito comunicativo, você já é cliente. Só que não é trabalhar, você tem que ser um corretor franqueado. E isso as pessoas muitas não sabem. Então você adquire uma franquia. Então eu participei de um processo para me tornar um corretor franqueado. Me tornei corretor franqueado em abril de 2016. E estão aí, quase 10 anos, quase 1.300 apólices. E a nossa vida mudou muito, cara. Que Graças a foda. Deus. Foda, foda. A história é muito bacana mesmo, cara. Então, Cela, essa mudança significativa na sua vida, hoje eu conheço os seus resultados, conheço a vida que você tem, a vida que você proporciona para sua família, veio a partir da Prudential, Sem desde dúvida. quando você comprou uma franquia da Prudential. Exatamente, exatamente. Mas, até voltando na parte de comediante, Sim, você ganhava um dinheiro? Que dava para ter uma vida legal? Como é que é? É muito dava. instável? O meu problema, meses bons, meses muito bons, meses ruins, meses muito ruins. Então eu falo de um mês bom de 30 e um mês ruim de 2. Caramba, tinha mês que você fazia 30 shows e mês É 2. isso. Então você ganhava às vezes um valor exorbitante e um valor minúsculo. Então se você não se programa, você não consegue. E aí eu pensava o quê? Tá, e naquele mês que não tem férias, que não tem feriado, que às vezes vinha um feriado e emendava, e eu começava a me desesperar, falar, tá bom, amanhã eu vou ter filho. E aí, eu vou ficar levando minha filha pra cima e pra baixo pra fazer show? Aquilo começava a me angustiar. Aham. E eu falando, até que ponto, até quando vai durar? Porque, cara, naquela época, 2011, 12, 13, 14, eu falava, eu sempre fui um cara que pensava muito lá na frente, falava, tá bom, daqui a 10, 20 anos eu me vejo fazendo isso? Tá, não, sim, se eu tiver uma dúvida, cara, alguma coisa tá errada. Uhum. E eu falava, tá, o que que eu posso fazer diferente? Porque eu sempre fui um cara que vendi. Pô, no hotel eu vendia atividade, na Record eu vendia o aplauso, no show eu vendia a risada. Aham. E como eu fui um cara que sempre lidei muito com pessoas, eu sempre fui um cara bom de venda, eu falei, cara, se eu tiver um produto bom numa empresa séria, que eu possa fazer um negócio e ser bem remunerado pra isso, eu vou pra cima. Porque eu sempre fui um cara muito energia, cara. Sempre fui um cara de vai dar certo. E por mais que a vida me mostrasse caminhos que poderiam dar errado e as pessoas me falavam, cara, eu sempre fazia dar certo. Então eu sempre fui um cara. A vida me ensinou algumas coisas. O TPQL, o ter por quem lutar. Eu tive sempre isso com a Tuane. Sempre. Eu falava, cara, ela largou uma carreira por mim, eu vou fazer tudo pra que a gente tenha uma vida muito boa. Aham. Então, assim, sempre trabalhei muito pra isso. E as coisas, Deus sempre tava lá em cima olhando e falando, cara, você sempre ralou muito o cu na guia, você vai ter que ganhar alguma coisa por isso, cara. Então, desde a época da recreação, eu falava, um dia esses pais vão ser meus clientes. Então eu Legal. olhava aqueles pais, falava, cara, um dia esse cara, eu quero aprender com esse cara. Eu quero um dia eu estar no hotel com meu filho. Eu vi o cara levando o taco de sinuca desmontado, eu falava, cara, um dia eu quero ter esse taco de sinuca desmontado pra levar pro hotel. Então eu sempre me via naquelas pessoas de sucesso, naquelas pessoas que estavam lá e que me tratavam super bem. E às vezes os caras falavam, cara, que animal, esse cara me trata igual. Por isso que hoje eu sou muito chato de lembrar nome de todo mundo, de tratar desde o porteiro até o CEO de uma empresa super bem, porque quando eu estava do outro lado, eu era muito bem tratado. E eu falo que primeiro que pra uma pessoa, a melhor coisa que ela pode ouvir em qualquer idioma é o nome dela. Então eu sempre aprendi isso. Então Legal. eu sempre gostei de tratar as pessoas pelo nome, de respeitar todo mundo. E é isso que eu quero ensinar pra minha filha. A respeitar as pessoas, a saber que a gente pode subir degraus sem precisar passar por cima de ninguém. Pisar em ninguém, né? É isso, irmão, é isso. A vida, as dificuldades que a vida me trouxeram até onde eu tô, sabe? Assim, as pedras dos nossos caminhos a gente não constrói os nossos castelos. E Ah, é isso, legal. cara. Deus foi muito bom com a gente e a gente tá aprendendo dia a dia, ano a ano, buscando novos resultados, proteger mais famílias. E é isso, cara. Minha Sem vida é dúvida. isso. Minha vida é Foda, isso, foda. cara. E Foda. aí, eu particularmente te conhecendo já há alguns anos, eu sei já de muitas coisas sobre essa pergunta que eu vou fazer, Faça. mas eu queria que você respondesse pra galera o que trouxe da comédia, da sua experiência com shows, pra vida de life planner da Prudential, pros seus clientes numa reunião.
eu sei que tem coisas, mano. Você tem uma luz, você tem uma maneira de se comunicar diferente, você consegue fazer a gente perceber coisas que normalmente a gente não pensa. Obrigado, Eu te cara. falo isso como experiência própria mesmo, tá? De Obrigado. conversas com você, tanto pessoal e profissional Sim, também. sem dúvida. Essas coisas, você trouxe alguma coisa dos seus shows, dessas experiências, dos Sim, hotéis? muito, muito. Caramba. Primeiro que assim, cara, a gente que trabalha com venda ou que a gente empreende, a gente sabe que por mais que você tenha um bom produto, a pessoa ela não contrata o produto, ela contrata você. Sim. Então eu sempre fui um cara que me vendi muito. Então as pessoas elas sabem que eu sou franqueado de uma seguradora extremamente ética e sólida, mas por trás fala, cara, eu tô contratando porque você tá me falando. Então quando você sabe se vender, e eu sempre fiz isso desde todas as minhas carreiras, eu trouxe muito isso pra minha carreira atual. Aham. Então de saber se vender, de poder vender um produto bom, mas sendo melhor, estudando, sempre conhecendo do mercado e vendo as possibilidades e tudo mais. Então acho que eu trouxe principalmente isso, o lado de saber me vender bem, né. Acho que esse é o principal atributo aí. Saber se vender. Foda. Exato, cara. Porque o cara pode contratar um serviço bom, mas se o cara não vai com a sua cara, ele É. vai contratar o mesmo serviço de outra pessoa. Cara, somos em mais de 2.000 franqueados. Quantas pessoas eu não sentei que falou: "Cara, eu conheci o seguro já, mas eu não achei interessante". Por que eu não achei interessante? Ah, aí você consegue entender às vezes que é porque a pessoa que vendeu não passou a credibilidade. E tá tudo bem. E tá tudo bem, acontece. Exato, claro que acontece. Às vezes a pessoa não tá lá no bom dia e, cara, a gente é humano, né? Eu já fiz show de stand-up brigado com a minha esposa, com um problema de saúde na família, e você tem que levar sorrisos mesmo você estando triste. Então, faz parte do jogo, Nossa, né? acontece muito isso. Acontece muito, cara. E eu por mais que eu tenha minha família, o meu trabalho é um trabalho muito isolado, porque eu tô no meu carro visitando o cliente, eu tenho cliente no Brasil inteiro. Então, às vezes eu viajo, eu tô sem minha filha, sem minha esposa, às vezes eu tô atendendo um cliente, mas eu tô na estrada solitário. Eu Então imagino. é um trabalho solitário. E você tá vendendo um produto que o brasileiro não consome ou não consumia. Quando eu virei franqueário em 2016, eu tinha ouvido uma vez uma história do cara que foi vender chinelo na África. E é aquilo, o primeiro chegou lá e falou: "Cara, não quero". "Por que não quer?". "As crianças andam descalças, ninguém vai conseguir vender chinelo". Aí foi o outro, foi na África, falou: "Cara, eu vou ganhar muito dinheiro". "Por quê?". "Porque as crianças não têm chinelo, vou Olha, vender chinelo a rodo". Então quando eu conheci a Prudential, eu falei: "Cara, é isso. Eu vou num mercado que as pessoas não consomem, um mercado de milhões de brasileiros que não consomem, quer coisa melhor que isso?". é só apresentar da maneira certa pra É essas pessoas. isso, cara, você já tem a faca e o queijo na mão, uma seguradora que pagou Torres Gêmeas, tsunami do Japão, terremoto de Kobe, 150 anos de história, 50 países. É fácil. Agora, qual foi o meu primeiro problema? Vender para os meus amigos. Aham. Porque os meus amigos me viam no show. Hum. Falava, Celo, e esse terno aí? Que mané é esse terno, velho? É mesmo, No mano? começo foi muito difícil. Porque os meus amigos falavam, Celo tá numa nova carreira aí, sei lá se vai dar certo. Porque não me viam como um corretor franqueado de uma seguradora, me viam como humorista tentando uma nova coisa na vida. Então eu comecei a me dar bem quando? Quando eu comecei a vender para os amigos dos meus amigos. Porque esses amigos meus não me conheciam como humorista. Me conheciam como um cara da seguradora. Falar, pô, esse cara é um corretor franqueado inteligente, tá sabendo do que ele tá falando, vou contratar. E aí esses amigos, alguns anos depois, alguns meses depois, começaram a contratar e falar, pô, o Celo tá dando certo nesse negócio. Então eu tenho amigos que até hoje nunca contrataram e tá tudo bem. No começo eu não aceitava, era meio rebelde, falava, como você não vai contratar? Às vezes perdi muito amigo por causa disso. Mas com o passar dos anos, você entende que é uma opção. Aham. E às vezes Os não é no momento, né, Celo? Pode É ser em outro já deve ter isso, acontecido com você, às vezes não contratou muito. no primeiro encontro, mas depois de É um tempo isso. contratou. Às vezes a pessoa também tem aquela pessoa que às vezes precisa passar na pele, alguém próximo. Alguém Quando veio a pandemia, pra mim foi muito boa, por quê? Porque a seguradora estava pagando benefício de um benefício que não era obrigada a pagar por lei e muita gente estava morrendo. Então muita gente sentiu na pele o que é perder um familiar, de ver um familiar jovem falecer, de ter algum problema de saúde grave na família e falar, cara, eu nunca tive esse negócio. Então muita gente que eu tinha apresentado o seguro lá atrás me ligou, fechou a pólice. Eu tenho clientes que vão fazer 10 anos agora de 10 seguro. anos, Celo. 10 anos de seguro, cara. Que se foram clientes que contrataram jovens, hoje são pais de família. Olha, É muito legal, Doug. Eu tinha criança no hotel que brincava comigo, que é cliente meu. meu Deus, olha isso, Eu tenho mano. um cliente que é piloto, cara, o Luquinhas, que ele era criança dos 7 a 12 em Águas de Lindóia. E hoje ele é cliente meu, piloto, cara. Então você fala, cara, surreal isso. Então, parece que a vida foi me levando a lugares, Douglas, e Deus falando assim, cara, fica aqui, conheça a gente, no futuro isso aqui vai ser bom pra você. Fica aqui. Então era isso. Então eu sempre fui um cara de absorver muito. Falar, cara, se eu tô aqui, cara, fazia evento de mímico em shopping, fazia
Pô, eu fiz cada. Se eu contar, que nem eu falei, se a gente ficar contando disso aqui, cara, não foi só os shows. Você usava as Fiz fantasias, as personagem, personagens. exato, fiz personagem de festa infantil, fiz mímico, fiz até Fred Mercury prateado em hotel. A Tuane me maquiava no primeiro ano que a gente tava junto. Então, todas essas dificuldades, cara, me trouxeram até onde eu tô. Eu sou muito grato, cara, a tudo que aconteceu na minha vida, os percalços que aconteceram, todas as dificuldades. E as coisas estão acontecendo, cara, ano a ano, a gente tá prosperando muito, continuo trabalhando firme e forte, Uhum. sempre buscando Porque é basicamente a seu, mais. seu próprio negócio mesmo, né, Celo? Sem dúvida, eu sou empresário, eu sou dono Seu da minha empresa, dono da cara. sua empresa. Dono da minha empresa, a tem franquia é equipe. minha, exato, tenho assistentes que me auxiliam, porque é muita gente, a gente lida Sim. com muita gente. Então, tem cliente que perde emprego, que precisa reduzir seguro, tem cliente que tem um membro na família que tem que aumentar o seguro. Toda hora acontece alguma coisa. Eu tô com um cliente internado agora. Você passou por isso. Então, Passei. eu tô com um cliente internado na UTI, a esposa me ligou, eu tô em contato com ela o tempo inteiro, todo dia perguntando, e aí, como é que tá ele? Como é que tá ele? Não, sério, tá melhor, tá evoluindo, fez a cirurgia agora, porque eu acompanho, não é só o cara que vende. Eu sou o cara que na hora que joga, você cai no mar, no buraco lá, eu jogo bote. Então, eu tenho que estar Com certeza. presente, próximo do meu cliente. Sim. Porque o cliente, ele não contrata só o seguro, ele contrata A pessoa, a né? pessoa. A pessoa, mano. Isso que é o mais Você acaba foda. virando amigo, cara. É. Quando a pessoa se separa, ela liga pra mim, fala, não, preciso mudar beneficiário, sou a primeira a saber. Olha, A mulher tá grávida, me liga, eu sou a primeira a saber, pô, eu tô grávida. Tipo, que animal, cara. Então, você acaba se tornando um anjo da guarda. Sim, Eu sim. eu me considero um anjo da guarda de mais de 1.000 famílias. Isso é muito foda. Muito E foda. assim, e realmente isso acontece. Eu quero até contar esse caso que aconteceu comigo, que eu já mencionei, pra quem me acompanha nas redes sociais, e aqui mesmo no Salto Positivo, já mencionei o que aconteceu comigo. Eu quero contar essa experiência que o Celo foi, assim, um anjo na minha vida durante esse processo. Obrigado, irmão. Mas, assim, antes da gente falar sobre essa parte, falando em negócios, eu quero mencionar também um dos nossos patrocinadores aqui, que é o Grupo ADGM, que pra quem tem qualquer tipo de negócio, assim como o negócio do Celo, ou você que trabalha com qualquer outro tipo de negócio, seja offline, online, o Grupo ADGM ele traz soluções contábeis, soluções jurídicas, soluções financeiras, que pode ser o problema de muitas pessoas e muitos empresários. O Grupo ADGM tem essas soluções e muitas mais outras. Ela serve exatamente para te ajudar nesse processo, da que você está passando qualquer tipo de dificuldade dentro do seu negócio. Vai estar aparecendo um QR Code aí na tela e também eu vou deixar um link na descrição, que lá você vai consultar todas as informações, tem como você conversar no suporte, tem um suporte maravilhoso, muito próximo, e essas soluções que eu mencionei, mais outras. Então, acessa aí o QR Code, acessa o link e eu tenho certeza que o Grupo ADGM vai poder te ajudar aí com qualquer dificuldade que você tenha dentro do seu negócio. E muito obrigado, Grupo ADGM, por patrocinar aqui o Salto Positivo, por acreditar aqui nesse projeto na Rede Ronaldo. Meu mano, e aí eu quero mencionar sobre isso, essa experiência que eu passei, que, sendo bem sincero com você, mano, a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. Não. Eu tenho, tá? Eu tenho sim o seguro da Prudential, né? O seguro de vida. Desde 2017, sempre mencionei isso pra você. Nossa, você veio com muito mais clareza de informações que eu ficava meio soltas as informações assim, sabe? Sim. E aí, ano passado, você veio com a informação que tinha um novo seguro pra quebra de ossos. Quando você mencionou, eu pensei assim, poxa, eu nem hesitei tanto assim, sabe? Você Eu lembra? lembro, Eu não eu hesitei lembro. tanto. Você foi na minha casa, a gente tomou um café, comeu um bolo lá, tal, da hora. Nossa, Celo, faz sentido, mano. Faz sentido, porque, mano, imagina, a gente tá dirigindo, a gente pode, Deus o livre, bater o carro, Claro. quebrar um dedo e ficar sem trabalhar. Ainda mais eu trabalhando com internet, com computador. Mano, eu pensei assim, caramba, faz sentido. Fechei o seguro. E ficou, tipo, R$ 30 a mais. Doideira, doideira. E aí, né, como eu já mencionei aqui no Salto Positivo, quebrei esse meu cotovelo aqui, tá até a cicatriz, acho que dá pra mostrar no take aí, ó. Ó lá, essa aqui, ó. Quebrei, graças a Deus já tô muito bem, tá? Sim, fiz a minha cirurgia, coloquei sim prótese, tô no processo de fisioterapia. E eu fiquei muito preocupado. Porque mesmo acreditando na empresa e sabendo realmente quem é a Prudential, sabendo quem é você, eu ficava pensando assim, nossa, será que a Prudential vai Será me que ajudar, paga? tudo? E é comum isso, cara. É comum, É né? Ter comum. essa preocupação, você É fica receoso, comum. assim, ai meu Deus, É será? super comum. Comum, né? Muito. Aí, na hora, eu já conversei com a Carol, com a minha esposa, e eu falei, fala com o Celo. Vê se. Eu ainda falei assim, vê se eu tenho direito. Eu ainda fui. Isso é incrível, cara. Isso acontece muito. Cara, vê aí se vai pagar, vê se vai dar certo. É isso, é isso. Exatamente. E aí eu tava lá no hospital, esse cara foi lá no hospital. Ele foi conversar comigo, ele foi conversar com o meu médico, ele ficou conversando com a Carol, fez todo o trâmite, pegou a assinatura do médico, pegou toda a documentação necessária, deu todo o suporte. Inclusive, mano, obrigado Não, por irmão, toda imagina, cara. Um essa. prazer. Foi muito rápido. É, Mano, realmente. eu imagino que
eu quebrei a sua rotina, porque é normal, acontece. Faz parte do meu trabalho, é isso aí. Você tenho certeza que, mano, no começo da semana você tem toda a sua rotina programada, aí acontece um caso desse. É isso. Você, mano, tem que ir lá no Douglas, tal, não sei o quê. Eu imagino, e você foi lá prontamente. Então, esse é um processo que deve acontecer com uma certa frequência, né, Celo? Acontece, e eu falo sempre que o benefício, Doug, é a cereja do bolo do nosso trabalho. É você levar um cheque no momento pior da vida daquela pessoa. E eu sempre coloco na minha prioridade os benefícios. Então, quando eu tenho um benefício expressivo, um benefício, eu tô lá. Porque eu sei que o momento já é caótico. E olha que a gente fala de uma quebra de um osso, e não foi algo ainda mais grave. Então, imagine um cenário muito mais grave, que ainda tem a possibilidade de acontecer muitas coisas, né? Aham. Então, nessa hora, o estar próximo faz diferença. Às vezes, o cliente, ele sabe que vai acontecer, mas ele quer ser tranquilizado. É. Então, nesse momento, o cara me ligar no limbo e eu falar, calma, Foi, vai mano. dar tudo certo, fica tranquilo. E assim, foram 57 benefícios pagos. Até hoje, tô pagando 57. agora mais 2, que é a cirurgia e a internação desse meu segurado. No momento da dor, você estar próximo do seu cliente faz diferença. E eu falo Faz, isso pra galera que se torna franqueada agora. Eu falo, cara, é bom ganhar dinheiro, é bom você ter um negócio próspero, mas se você retribuir isso pras pessoas, você poder levar, que nem no meu caso, né? Você poder levar um benefício é espetacular. Então, aquele dia, eu fui pra casa tão feliz de falar, cara, além do Doug ser meu amigo, ele confiou em mim quando eu fui lá na casa dele. Porque, claro, que nem eu falei, repito, eu não sou filantrópico, não, o meu ganha-pão é isso. Claro, claro. Mas num momento como esse, sei lá, num amigo, levar um chocolatinho, e o cara tá lá no momento, aquela cara sua de desespero, de triste, Eu aquele tava braço acabado. acabado, e a Carolzinha o tempo inteiro em contato comigo. Eu falei, irmão, vai dar tudo certo, cara. Isso aqui é água de rio. Passa. Vai dar tudo certo. Faz sua fisioterapia bonitinha. Deixa que a graninha vai cair na sua conta que eu vou resolver isso pra você. Mas o principal, foque no que tem que focar. Então, não quero que você tenha dor de cabeça com nada. Então, nosso trabalho é esse. Então, assim como foi uma quebra de osso, já paguei cirurgia de revascularização no miocárdio, um cara de 36 anos. Já Caramba. paguei câncer de mama, que é o que mais pega a mulherada. Uma em cada 4 mulheres do mundo tem câncer. Já paguei câncer de mama, já paguei linfoma de Hodgkin, câncer de colo retal de um cara de 40 anos. Paguei um AVC de uma mulher de 41 anos. Caramba. E clientes internados, graças a Deus nunca paguei um óbito, eu brinco muito com meus clientes, eu falo, cara, eu sou um life planner pé quente, porque meus clientes não morrem. Passamos ileso na pandemia, então, pô, mais de 1000 apólices e nunca paguei um óbito é formidável. Mas eu entendo e eu sei que isso vai acontecer. Porque a gente, assim, gente, a gente tem 2 certezas na vida. A gente vai pagar imposto e que a gente vai morrer. Então não tem como correr disso. Então eu falo, cara, você quer deixar um problema, né? Eu uso muito o exemplo do Schumacher, porque tem coisa pior que a morte. Uma invalidez. Sim, mano. É um cara que para de gerar renda e gera custo. E aí? Você demorou quanto tempo pra construir um legado pra ter que dilapidar por causa de uma invalidez? Porque Por causa você de não se planejou financeiramente? Então hoje, Doug, quando eu sento com um possível cliente, eu falo, cara, o meu interesse aqui em você é zero, eu não sou seu beneficiário. Simplesmente eu quero te mostrar uma ferramenta para que você proteja a sua empresa, a sua família, o seu patrimônio. Porque é aquilo, você protege seu carro. E quem protege essa máquina de ganhar dinheiro aí? Meu papel é esse. Exato. Então eu tô lá não pra fazer um favor pro cara, eu tô lá pra mostrar uma ferramenta que pode mudar a vida desse cara. E a gente tem exemplos, cara, próximos da gente, de que coisas que acontecem e fala, cara, um avião com um time caiu. É, mano. Cara, essa situação da Chapecoense, por exemplo, foi bizarra. A gente tinha 2 clientes naquele avião. Tinha, mano. Tinha, cara. E aí, um deles, inclusive, um atacante, que não vou citar nomes por respeito à família, mas ele sentou com um corretor franqueado da Prudential e falou que quando acabar a Copa Sul-Americana, eu fecho um seguro de 10 milhões. E não fechou. Foi a competição da Sul-Americana, mano. E aí você fala assim, tá bom, se eu tivesse uma bola de cristal e falasse que seu avião ia cair, você não fecha agora? Então, às vezes, a gente tem que dar um senso de urgência pro cliente, porque faz parte, eu sou pago pra pensar aquilo que as pessoas não gostam de pensar. Então eu falo, tá bom, cara, o que te impede de fazer isso agora? Ah, não, eu vou ver, vou pensar, vou falar com a minha esposa, tá, mas você não é o pilar financeiro da sua casa? Se a esposa falar pra você não fazer, você não vai fazer? Se acontecer uma coisa com você amanhã, quem vai se ferrar é ela. Então esse papel, cara, não terceirize, esse papel é seu. Sem dúvidas. Então eu tô lá pra ou o cara fechar, ou o cara sair incomodado, falar, cara, que esse cara... Ou filho ele da fecha ou ele puta." vai ficar com você na cabeça a É semana isso, toda. Douglas, porque é uma certeza, irmão. Eu vim pra cá, peguei 1h30 de trânsito, e aí, se acontecer alguma coisa, eu tenho uma esposa e uma filha em casa, meu irmão. Então isso é muita responsabilidade. Ah, não, mas eu tenho um seguro de carro. Legal, parabéns, você vai ganhar um carro. Vai ganhar um carro. E quem vai pagar a escola da minha filha? E quem vai pagar a parcela da minha casa? Quem vai pagar o inventário? Porque é uma dor, cara. Inventário, pouca gente sabe.
como funciona o inventário, você fala, às vezes o cara fala, não, se eu morrer, eu vou passar pro meu filho. Tá, peraí. Vai lá, Calma, você sabe como dinheiro do funciona? Você tem que pagar taxa de OAB, pagar ITCMD, e a parte societária da empresa? Se você morre, a esposa do seu sócio lá que é de outra área, ela vai assumir, meu irmão. Então, quando você senta com o cara e o cara te dá credibilidade, te dá ouvido, ele fala, porra, peraí. Então é trabalho de formiguinha, cara. Sem dúvida. Então, por isso que me trouxe tanta. Cara, eu vou dar muito certo nesse negócio. Porque quando você conhece do produto e você tem a oportunidade de sentar com pessoas, então meu trabalho é conhecer gente. Eu viajo com a minha esposa para um hotel, eu tô fazendo negócio, tô conhecendo, fazendo network. Nosso trabalho é isso, é conhecer Sim, gente. conhecer Amanhã gente. essa pessoa pode precisar de mim. E olha que animal. Porra, cara, você me conheceu num hotel e hoje você tá me trazendo um cheque. Caralho, isso é muito foda, Muito irmão. foda. É Essa história muito que você foda. conheceu, gente, quando você fazia os shows de comédia, que era uma criança e hoje é seu cliente, já tá em outra, mano, já prosperando. Animal, cara. Animal. Isso é muito foda. E eu digo isso, gente, no meu caso em específico, porque a minha situação foi o seguinte. Eu cheguei de uma viagem da Europa, mano, uma viagem maravilhosa, tudo deu certo, me antecipei no meu trabalho pra deixar tudo redondo, tudo adiantado, com a minha equipe, tudo certinho, me antecipei. Cheguei no sábado, no domingo, eu fui jogar a bendita bola, o bendito futebol, e quebrei o braço. Meu celular vibrou. Domingo. O celular vibrou. Carol me ligando. Minha esposa ligou no domingo, esse cara atendeu. Então, assim, eu fiquei muito assustado. Muito, muito. Antes de ver você. Muito assustado. Porque eu pensei assim, caramba, a viagem gerou custo. Os boletos chegam. Imposto, mesmo como se ela tá mencionando. Imposto é a única certeza que a gente vai pagar. Nada. É uma certeza absoluta. Os boletos vão chegar. É isso aí. Não é se você tá doente, se você quebrou seu braço, se você tá sem suas pernas, seus braços. Não importa. Eu pensei, meu Deus do céu. Eu vou ficar uma semana no hospital. Eu preciso trabalhar. E aí eu juro por Deus, juro por Deus, quando eu vi você entrando naquela sala com seu terninho, Todo engomadinho. todo engomadinho, eu fiquei muito feliz, mano. Porque você já tinha tranquilizado a Carol e a Carol passou essa tranquilidade pra mim. Amor, fica tranquilo, o Sérgio já conversou comigo, vai dar tudo certo, só precisa dessas documentações. E eu confiava no hospital que eu estava também, em relação a te dar todo o suporte em relação a isso. E isso me ajudou bastante, mano. Me ajudou bastante. E até mesmo pra galera que não entende, Celo, você poderia dizer a importância, mano, da galera dar atenção a isso, ter um seguro. Eu sei que você já mencionou várias coisas aqui, Sim, sim. mas eu quero que você converse como se a galera estivesse te ouvindo pra poder fechar com você, mano. Primeiro, Fechar irmão. a Prudential. Porque, mano, a Prudential é uma empresa maravilhosa. A gente sabe lá, mano, Putz, contrato é muito vitalício lá na Times grande. Square. É outra pegada. Pagou quase 200 milhões de dólares quando caíram as Torres Gêmeas. Então, assim, Olha é uma isso, empresa mano. muito séria, muito idônea, tem mais de 50 países. O que eu falo primeiro, cara, eu entendo quando uma pessoa foge do assunto porque é cultural. É que nem você falou no começo do programa. O brasileiro, ele não aprende na escola. É. Você vai no Japão, o moleque aprende na escola que ele vai ganhar 100% de renda, ele vai gastar 70%, vai investir 25% e vai proteger a renda com 5%. Ele já sabe desde moleque. Olha só. No Brasil, não. Então, quando você fala do seguro, você parece, não, tá querendo atrair, tá querendo me matar. Então, cara, imagine a sua máquina de ganhar dinheiro, o quão ela é valiosa. O quão o Douglinhas cresceu lá quando ele era estoquista do mercado, até hoje, meu irmão, o quanto a sua vida não mudou. Sim. E o quanto um problema de saúde que pode acontecer não mudaria tudo isso. Então, quando eu sinto com uma pessoa e falo, eu falo, cara, qual a garantia que você tem hoje que não vai acontecer nada com você? Não tem nenhuma garantia, mano. Nenhuma. Então, o meu papel não é o chatão. Cara, eu tenho. Eu falo quando o cara, não quero. Desculpa. Não, desculpa não, eu tenho. Pode ficar tranquilo. Não precisa pedir desculpa pra mim. Quando o cara fala, não, eu vou falar com o meu advogado. Eu falo, tá bom, se amanhã acontecer uma coisa com você, seu advogado vai pagar a escola do seu filho. Então, eu tenho que falar essas coisas. Porque tem que desmistificar na cabeça do cara de que ele não tem que ter preocupação com isso. Ele tem que ter preocupação com isso e muita preocupação com isso. Sim. Porque pra você construir um patrimônio hoje, Douglinhas, um patrimônio sólido, você tem que ter dois pilares. Um convênio médico e um seguro de vida. Senão você tá construindo um patrimônio na areia. Cara, com todo o carinho do mundo, o que pode dar errado hoje na sua carreira, Douglas? Você é um cara de sucesso, você é um fenômeno, meu irmão. Obrigado, mano. Você é um fenômeno. Pra dar errado na sua carreira é só um problema de saúde, meu É irmão. um problema de saúde. Porque você só prospera. Que eu não falei de Midas, é isso. Só que eu tô aqui, nos bastidores. Por quê? Se der uma merda em você amanhã, eu tô aqui. E Sim. eu não falo só de morte. Galera, morrer a gente vai morrer. É um fato. É um fato. É um fato. Mas e se acontecem coisas no meio do caminho, além da morte? Pô, um médico, eu sento lá com um médico. Eu falo, cara, já parou pra pensar que se você perder esse movimento aqui, ó, eu acabo com a sua carreira? E o cara fica em choque. Ele fala, nunca tinha pensado nisso. Olha. Eu falo, pois é. Se você ficar internado 10 dias, é 1/3 da sua renda que inexiste. Tô errado? Não.
Verdade. Eu nem te matei ainda, eu brinco, eu nem te matei ainda. É isso. Então, quando você começa a mostrar as ferramentas que você tem hoje de uma maneira inteligente, usando um seguro de vida, o cara fala, cara, nunca pensei nisso. De ser um produto que não entra na partilha, de ser um produto que é o único patrimônio isento de imposto, de ser um Isento de produto que imposto. num processo trabalhista ninguém mexe. Então é uma maneira inteligentíssima de você se blindar. E convenhamos, Douglas, a gente gasta dinheiro com tanta bosta, Não cara. é? Às vezes eu falo, cara, o que você vai gastar no final de semana jantando, você gasta numa Na pólice. pólice, Então não exato. tenha vergonha na minha cara de falar, não. Quando você gasta de PVA é seguro de carro, meu irmão. Exato, Pra um mano. bem que só se desvaloriza. Então chega a ser escroto, às vezes, você bater um papo com um cara que fica te mostrando alternativas de não fazer. Então você fala, tá bom, então não faz, não tem problema nenhum. Mano. Não, Desculpa. não faz sentido não proteger o maior ativo que somos nós mesmos, É mano. isso, meu irmão. Que nem eu agora que eu tenho uma filha de 2 anos. Aí não, se eu morrer, deixar pro Ricardão. Não, se eu morrer hoje, minha filha, quando estiver na faculdade, ela vai levantar o diploma dela e falar: meu pai me deu isso aqui. Mesmo ele não estando aqui. Mesmo ele não estando aqui, Porque meu foda. papel como pai, Douglas, estando aqui ou não estando, é garantir que minha filha vai estudar, garantir que minha filha vai comer, garantir que a minha esposa vai ter uma tranquilidade financeira pra seguir um legado que eu construí junto com ela. Sem dúvida. Porque a gente começou. Quando eu pedi ela em casamento, eu falei uma frase assim: eu falei, cara, não importa se a gente tá comendo um dia caviar e no outro amendoim. Era isso, no começo com a Tu, cara, a gente só se fudeu, irmão. Então, você chegar hoje, como você tá, e eu falo, cara, pra mim o seguro é muito importante. Porque eu garanto pra minha esposa que dando tudo certo, dando tudo errado, vai dar tudo certo. Nossa, isso é foda, Sam. É isso, mano. Meu papel é esse, cara. Então, eu faço isso eu falo disso com muita tranquilidade, porque hoje eu tenho essa garantia de que as coisas vão dar certo. Dando tudo certo, glória a Deus que aconteça, a gente não sabe o dia. A Preta Gil faleceu ontem com Sim, 50 anos de idade, meu irmão, por causa de um câncer de intestino. Sim, mano. E aí você vê, a pessoa tem grana, tem acesso, foi pra Nova York, mas às vezes tem hora que a vida prega peças na gente. Sem dúvida. Como uma cantora incrível que a Marília Mendonça cai de um avião. Sim. E aí você fala, cara, olha que louco. É um estralo. É um estralo, cara. E eu tinha esses anos todos, Celo, e sendo bem sincero contigo, mano. E eu falei isso pra você. Mas isso não vai. A gente fica com o pensamento, não, Claro. sou saudável, não vai Sim, acontecer nada óbvio, comigo, tal. óbvio. Não vai. Eu juro pra vocês, o futebol que eu jogo não foi ninguém que me quebrou, não foi ninguém que me derrubou. Muito pelo contrário, o futebol que eu jogo, a galera é muito tranquila. Sim, você comentava. Não, você me não chamou pra ir. eu Chamei lembro. você pra jogar. Sim. Não é a galera que quebra. Eu caí sozinho, mano. E fui me segurar aqui e meu braço foi pra frente, mano. Quebrou tudo, estilhaçou meu osso. Então, mano, é um negócio que a gente paga tanta coisa, a gente quer proteger tanta coisa, isso. principalmente carro, mano. Carro, não faz E nem quer sentido. um exemplo pior? Imagina se você perde o movimento desse braço. Exato. Porque eu confesso que Você- beleza, eu recebo o benefício. Não, mas eu vou conseguir trabalhar. Não, eu só tô com esse braço aqui. Eu trabalho no computador, eu vou digitar. Cara, eu não conseguia. Não Os dá. medicamentos não me deixavam. Mano, eu fiquei 2 semanas, assim, quase 3 semanas, sem Sem trabalhar. trabalhar. Os medicamentos super pesados me deixavam totalmente chapado. Sem contar a totalmente cabeça. grogue, a Cabeça. cabeça ruim. Só queria ficar deitado. Eu falava, mano, meu Deus, o que que tá acontecendo comigo, mano? Eu não sou É. assim. Por causa de um braço quebrado, cara. E aí o benefício que eu recebi, mano, é acima do meu prolabore, o que eu recebo de salário da minha empresa. Caramba, mano, me ajudou demais. Não me deixou com nenhuma dívida em relação à viagem. Nenhum boleto ficou atrasado. Nada, mano. E empresa americana é muito preto no branco, Doug. A gente fala assim, cara, a sua obrigação é pagar o seu seguro mensal, anual, em dia. E a nossa obrigação é pagar seu benefício. Sem dúvida. É isso, mano. Foda. É isso. E Foda. vai ser pago. Eu falo, cara, vai ser pago. A gente só não sabe o quê? Quando. Sim. Diferente do seguro de carro. Seguro de carro você pode usar ou não usar. É, O seguro de vida, não. Você vai usar. você vai usar. Não, isso, mano, vai usar. inclusive, gente, eu já quero deixar até claro que eu vou deixar todos os contatos do Celo. Claro, vai ser um Eu chamo prazer, de cara. Celo, tá, gente? Eu sou amigo, né, pô? Eu posso. Mas do Marcelo vai estar tudo aqui na descrição, o Instagram dele também. Ó, já sabe, né? Entre em contato que esse cara é monstro. E aí, uma coisa que nós tava conversando nos bastidores ali, e eu tinha até separado essa pergunta, eu quero que você comente, porque você deve ter história pra caramba de gente, né, que tem as apólices e tudo mais. Qual foi o caso mais impactante, assim, que foi pago um benefício? Além do meu, né, que eu sou amigo do cara, eu sou mais especial, né? Sou mais especial, mas conta aí algum caso. Eu tinha um caso impactante até 2 meses atrás que veio outro. Eu não vou citar o nome do Claro. cliente, mas ele tem 36 anos de idade. Ele fez uma cirurgia de revascularização do miocárdio. E eu falei com um médico, o Fernando, um beijo, meu irmão, que é cardiologista do Einstein. Ele falou, cara, esse cara ter sobrevivido é um milagre. Porque ele é muito jovem, é uma cirurgia muito delicada. E esse cara tava com uma filha de 2 meses, esposa não trabalhando e tinha perdido o pai. Aí ele fez a cirurgia, aí ele me chamou, ele falou, Marcelo, tira uma dúvida, cara, passei por uma cirurgia, e eu queria saber se eu tenho direito a algum benefício. Eu falei, o que aconteceu? De Marília. Aí ele, cara, eu tive isso, eu falei,
como você não me chamou antes? Ele, cara, já eu não tinha lembrava. Tinha feito. E aí eu falei, tá, calma. Ele falou, cara, eu nem sei se eu tenho direito a receber. Se não tiver tudo... Ele falava o tempo inteiro isso. Se eu não tiver direito, tudo bem. Eu falei, meu irmão, seguinte, você tem direito e você vai receber. Eu preciso dessa documentação. Ele foi me mandando. Pela vida da minha filha. Estávamos uma sexta-feira à noite, comendo uma comida japonesa que eu adoro. Veio o e-mail, pum, benefício liberado. Quase 600 mil reais. Nossa. Aí eu liguei pra esse cara. Chamava, desligado. Eu chamava. Terceira vez ele não entendeu. Ele falou, fala, Xará. Falei, cara, tira uma dúvida. Imagine se recebesse essa grana da Prudential. Ele, não, cara, não quero nem pensar nisso. Falei, por quê? Falei, cara, porque você sabe, né? Eu tô com uma filhinha pequena, tal, minha esposa não tá trabalhando. Eu falei, então foi o seguinte, terça-feira tá na sua conta. E essa ligação é maravilhosa, eu recebi também, mano. E aí ficou assim, ó. Alô? Alô? E aí ouvia. Era ele chorando, cara. Chorando, mano. Chorava. E ele, é aquele valor mesmo? Falei, cara, vai cair na sua conta. Ele não conseguia acreditar. E aí ele me mandou depois uma frase, cara, um depoimento, me chamando de anjo da guarda e tal. E eu falei, calma que não veio a sobremesa ainda. Porque ele tinha cobertura de cirurgia e de internação hospitalar ainda pra receber. Aí eu falei, agora faltou. Ele bancou. Ele tinha 3 coberturas pra receber de uma vez. A de doença, a de internação e a de cirurgia. E aí eu falei, tem mais 2 pra receber ainda. E aí, aí faltava um documento, aí ele me mandou, uma semana depois eu liguei pra ele. Aí ele falou, já, Xará? Eu falei, terça-feira tá na sua conta de novo. Aí ele recebeu o restante. Então, cara, foi muito legal, porque você vê um cara mais jovem, que eu tô com 39, um cara de 36 anos, que pagava o seguro há 1 ano e meio. 1 ano e meio, mano. Teve um diagnóstico desse. Então, você poder nessa hora tranquilizar e levar... Cara, eu sou simplesmente o meio de campo entre o segurado e a seguradora. Mas Você é o camisa 10, pai. É isso, cara. Pô, é incrível. Aí você fala, pô... Cara, eu não me vendo fazendo outra coisa mais na minha vida, na minha carreira. Eu quero que a minha filha herde isso. Eu quero ensinar pra minha filha a importância no seguro de vida, porque no Japão é muito comum isso, né? Então eu quero, assim como meu pai e minha mãe, infelizmente, não puderam me ensinar, não porque eles não puderam, é porque eles não sabiam. É falta de conhecimento, né? É o que eu ensino pros meus clientes. Falo, cara, ensine o seu filho. Quando o seu filho faz uma pólice pro seu filho, quando o seu filho faz 14 anos, faça um seguro de adulto pro seu filho, porque eu quero depois explicar pra essa pessoa, pra que ela ensine isso pros seus netos. E isso vire uma cultura do brasileiro, que não é hoje. Mas nosso papel é a cultura brasileira, se planejar financeiramente. Então eu sei que eu tô fazendo parte de uma minoria que tá mudando a cabeça do brasileiro. Independentemente, irmão, se você tem pouco ou muito patrimônio, se você é pobre, se você é rico, a ideia não é essa. A ideia é que você proteja. E é totalmente flexível, né? Cara, tem um cliente que paga 200, cliente que gasta 800 mil por ano. O que varia? Tamanho da dor, tamanho do tombo. Pô, se você morrer agora, quanto você tem de patrimônio que você vai deixar pro seu filho pagar inventário? Pô, se tiver uma merda em você amanhã, quem vai gerar renda pra você? Então você vai entender a necessidade do cliente. Eu brinco, né? Eu sento, pego as medidas e trago o terno na próxima reunião. É o que eu faço. Então eu entendo a necessidade, porque assim, Douglas, se coloca o nosso exemplo, por exemplo, nossa vida mudou muito. Então, o seguro do Celo ou o seguro do Douglas de 2015 ou 2017, hoje talvez não faria cócegas. É verdade. Porque a nossa vida financeira mudou, nosso patrimônio aumentou, a minha necessidade financeira aumentou por ter uma filha. Então, por isso que é importante não só vender, acompanhar. Sem dúvida. Esse cliente vai ter filho, esse cliente pode melhorar o negócio, aumentar o faturamento e precisar. É que nem um carro, você tem um carro X, você vai fazer um seguro X, você tem um carro 3X, é o seguro 3X. Sim. É isso, então o seguro de vida é igualzinho. A diferença é que você está protegendo o maior patrimônio que você tem na sua vida, que é a sua vida. Sem dúvida. Que é a sua máquina de ganhar dinheiro, ninguém é filantrópico. Então, meu trabalho é, cara, ficar nos bastidores, quietinho. E se o cara precisar do momento de merda, ele vai me ligar. Cara, tem cliente que coloca meu telefone como contato de emergência em avião. Olha isso, mano. Porque ele fala, eu falo, cara, eu não tenho esse hábito, é isso. Você vai colocar quem? Sua mãe? Você vai infartar sua mãe. Não, não faz informar, sentido. Não, você tem que colocar meu telefone. Posso Porque colocar você? Deve colocar meu telefone. Porque a gente cuida de todo o processo, cara. Então, no momento desse, você ainda tem a dor de... Não, cara, então fala com a gente. Então... É isso. É muito louco, né? Mano, muito louco. Mano, muito que eu falei, é um assunto muito interessante de conversar. Não é só, tipo, eu morrer. Não, cara, tem muita coisa. E cada pessoa tem uma dor, tem uma necessidade. Eu tenho uma cliente que ela perdeu o irmão e a cunhada num assalto. E ela ficou com os 3 filhos. Caramba, mano. Cara, quem vai imaginar um negócio desse? Quem imagina, mano? Entende o que eu tô falando? Sim. E eu tenho um cliente que tem um filho fora do casamento. E tem garantia de educação desse filho. Ele tem uma pólice para essa criança. Então você
absorve situações no nosso dia a dia que você se sente muito responsável. E hoje eu sou responsável por mais de 1000 famílias. É uma responsa muito grande, mas é Sim, sem uma dúvida. coisa muito boa, cara. De você poder saber que você vai ser, num momento ou outro, o responsável por direcionar aquela família. Sem Seja dúvida. financeiramente falando, seja emocionalmente falando, que isso, um problema de saúde traz, é o problema emocional pra família. Então, nessa hora, você dá tranquilidade financeira. Fala, ó, eu não vou trazer ninguém de volta, mas eu dou tranquilidade financeira. E sentar com uma família e falar assim, cara, ó, seu pai pensou em tudo isso. Seu pai pensou nisso aqui pra escola do seu filho. Seu pai pensou nisso aqui pra te garantir 3 anos de renda. Seu pai pensou nisso aqui pra garantir o inventário. Então, assim, você vai passar pelo luto, mas só. Você não vai ter dor de cabeça com absolutamente nada. Isso é fantástico, A irmão. família deve até pensar assim, é claro que a dor, né, ao lado financeiro, né, não vai tirar aquela dor, mas de fato, quando a família, você passa uma mensagem dessa pra família, e muitas famílias às vezes nem sabe, ou Não. sabe só por cima, e você tem essa responsabilidade de chegar até a família, ó, esse pai, essa mãe, ó, fez isso aqui por vocês. É incrível. É Nossa, a maior prova mano! de amor, cara, que você pode dar é dar um seguro de vida. É a maior prova de amor. Fico imaginando como é que fica essas pessoas, mano. Caramba, mano. Ele pensou na gente, mano. E eu tenho um cliente que escreve love card. O que é love card? É uma carta. Pra se ele falecer, a gente entrega pra família essa carta. E ele escreveu, quando ele fechou o seguro de vida, ele escreveu essa carta. Porque que ele fez Caramba. os cara, mano, é isso. Olha que sensível, cara. Lidar com. Tanto é que quando eu virei franqueado, eu falei pro VP, eu falei assim: nos shows eu levava sorrisos. E aqui eu posso evitar lágrimas. Olha E ele só, mano. falou: cara, viado, é isso, que frase. É É uma isso. frase boa mesmo, Então, hein, meu Celo? trabalho é esse, cara, é evitar lágrima. Foda, Por foda. isso que eu falo, não é só o vendedorzão do seguro, não, cara. Eu mudo a vida das Não, é famílias. realmente É você tem um fantástico. acompanhamento. É fantástico, É mano. fantástico. Eu É sou diferente. apaixonado pelo que eu faço. E dá pra perceber Apaixonado. essa paixão mesmo no Obrigado, seu irmão. olhar, Celo mesmo. Obrigado, Na sua obrigado. energia, na maneira que você se comporta, na maneira que você se relaciona com as pessoas. E eu Sim, não tô falando isso só comigo, eu vejo as pessoas como você relaciona. com certeza. Amigos meus, pessoas que eu já indiquei, que você fecha. Muito Isso foda. é muito legal, E aí cara. eu quero fazer uma pergunta, que eu não sei se ele pode responder, mas eu acho que pode Xiii. sim. Manda. Vou responder, pô. Antes de eu fazer essa pergunta, que é uma pergunta bem intimista, eu quero também mencionar um dos nossos patrocinadores aqui do Saldo Positivo, que é o InLead, a ferramenta InLead. Para quem não conhece, é uma plataforma onde você cria funis interativos, como se fosse uma espécie de quiz. Vamos supor que você tem um produto, serviço e é relacionado a emagrecimento. Vou dar um exemplo aqui. Você vai segmentando o seu possível cliente através desse quiz, fazendo as perguntas para ele, para direcionar para a melhor oferta do que você tem para vender. Por exemplo, quantos quilos você quer emagrecer, se você já faz atividades físicas, e aí você vai entendendo melhor esse seu possível cliente. É bem simples de montar, e se você vende qualquer coisa através da internet, em qualquer nicho, pode ter certeza que se você aplicar os funis interativos, os funis da InLead, pode ter certeza que a sua taxa de conversão vai aumentar. É certeza, porque eu utilizo, tenho vários amigos que utilizam, e eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para você. Vai estar aparecendo o QR Code aí na tela, mas também eu vou deixar um link na descrição com todas as informações da InLead. Tenho certeza que vocês vão curtir muito para quem for utilizar. Vamos lá, meu mano. Você tá demais, hein? Tô demais. Você hein, tá cara? demais, irmão. Ô, Puta, que ô, da ô, hora. ô, vindo de Parabéns. você, tamo junto. Você é demais. Parabéns, mano. Mano, ó, é, eu coloquei essa pergunta aqui, eu não sei se você pode responder justamente por causa da Prudential, Manda, mas vamos lá. não tem problema, Tá tá? bom, fica tranquilo. Que foi qual é o maior benefício que você já proporcionou pra alguma família, pra algum segurado? Ah, esse em questão foi o maior desse segurado. Foi porque foi quase 600 mil da doença, mais 10 mil da cirurgia, mais 12 mil da internação. Então deu aí, arredondando, deu 600 mil reais. Mas eu tenho um cliente hoje com apólices de 35 milhões, é meu maior cliente. Esse é o seu maior Meu cliente? maior cliente tem Deus o livre, 35 milhões de aconteça alguma patrimônio, coisa. exatamente. Mas a Prudential já vendeu seguros acima de 100 milhões. Caramba, mano. É espetacular, cara. É outra pegada. Por isso que eu falei, depende da dor. Depende do tamanho da dor. Às vezes, 10 milhões para um cliente não faz cócegas. Às vezes, 100 mil para um cliente pode mudar a vida dele. Então, por isso que a gente tem que entender a dor. Sentar com o cliente para entender a necessidade. Sim, porque não é... Não é aquela coisa de prateleira, sabe? Ah, não, 1 milhão. Depende. Geralmente o banco faz isso, né? É, Ah, não, tem um seguro pra você aqui bom, cara. Você não sabe quanto eu gasto de escola com minha filha. como que sabe, Você né? não sabe quanto eu tenho de patrimônio. Quais as necessidades. É isso. Envolve muito o lado pessoal também, Muito, emocional. muito. Minha esposa trabalha? Sua esposa gera renda? Não. E se você morrer? Quem vai colocar dinheiro na casa? Porque luz, água, telefone, condomínio, mercado é uma conta que tem pra vida toda. Sim. Inventário, vida toda. E tem despesa que é temporária. Financiamento, educação. Educação, você tem um tempo pra formar seu filho. E é uma despesa que diminui. Então, quanto antes você morre, pior. Porque a Aham. criança tá mais nova.
depende mais. É verdade, Então, todo esse cálculo a gente faz. Porque a gente tem que entender o tamanho da dor. Pô, tem criança que estuda em colégio particular e público. Cara, uma criança, para formar um filho hoje no Brasil, você vai gastar de 800 a 1,5 milhão por filho. Mano, É muita coisa, mano. é muita coisa. Pra você deixar nas costas do cônjuge, se você morrer. Então é o que eu falo. Pelo menos na minha casa, essa dor inexiste. Aham. Cada um tem a sua maneira de pensar. Sim, e como a gente já mencionou aqui no programa, Celo, é muito flexível pra qualquer tipo de pessoa, Qualquer qualquer público. tipo de trabalho, Qualquer não trabalho, importa. sim. Tem os trabalhos mais arriscados, tem os trabalhos menos Exato, arriscados. exato. Mas a gente vive num país que, até perdão da palavra, é perigoso. É um Claro país que é. perigoso. Claro que é. E culturalmente falando, como a gente tá mencionando aqui durante todo esse programa, não é comum as pessoas falarem sobre isso. Como você mesmo mencionou no começo, não é ensinado nas escolas. Exato. Se você parar pra pensar, tem pouco material disponível na internet falando sobre isso. Sim. E também, a própria objeção das pessoas é, quer me vender mais o seguro e tal. Mano, como você vê esse cenário? Você acredita que isso possa mudar? Na minha opinião, Celo, vendo por cima, assim, você que tá mais por dentro pode me dizer melhor. Isso tá mudando, é um cenário que tá mudando. Excelente. Eu vejo amigos, às vezes eu converso, tal. Às vezes eu quero até falar assim, pô, eu quero te indicar, né, pra um amigo meu. Ele fala, não, eu já tenho, tal. Foi até o caso do Ed. Mano, um amigo nosso em comum. Eu falei, apresentei e tal. Falei, vou comentar. A gente tava lá na Europa, ele fez a viagem comigo na Europa, eu comentei com ele. Ele, eu já vi, mas quando eu fechei eu não tinha informações muito claras, tal. Você deve ter visto as dificuldades que ele teve, né? Você vê esse cenário mudando, essas pessoas contratando mais. Legal, Douglas. A pergunta inteligentíssima, cara. A gente vê que não só no cenário de seguro, mas de investimento, Sim. as pessoas estão mais contratando empresas específicas, né? Antigamente Sim. você fazia tudo com o banco, o gerente do banco te vendia o portfólio de previdência, de seguro, de consórcio, você comprar. Hoje não, hoje você tem conta em corretora para fazer investimento, você tem empresa específica em consórcio, previdência, seguradora, mesma coisa. Já passou no Brasil, prêmio pago em seguro de vida já superou o prêmio pago em seguro de carro. Então, sim, o brasileiro está mudando. Então, isso é muito legal, cara, de você falar. Porque antigamente isso você via como uma utopia, imaginar um brasileiro fazendo esse tipo de coisa. Você fala com as pessoas mais velhas, elas são muito reticentes a falar, porque elas ainda têm o gerente do banco, que é uma pessoa de confiança. E não que não seja uma pessoa de confiança, mas eu falo, quando você tem muita coisa, você não é especialista em nada. Verdade, concordo. Então eu falo, quer contratar um seguro? Veja não só a empresa, mas a pessoa que tá te vendendo. Essa pessoa conhece do mercado? Ela sabe o que ela tá te vendendo? Porque é pra ela, é na porta dela que você vai bater amanhã. É muita responsabilidade, cara. É pra essa pessoa que você vai ligar no momento pior da sua vida. Então você confia nessa pessoa a esse ponto? Ótimo. Então às vezes a pessoa fala assim, não, eu tenho outro seguro. Você confia na pessoa que te vendeu? Confio. Show. É isso que importa. Se você consegue dormir com a cabeça no travesseiro, pensando que se der uma merda amanhã, a pessoa que tá lá, você confia, acabou, é isso que eu falo. Então eu falo, cara, conheça a pessoa que te vende, não só o produto que ela vende. Porque amanhã você precisa dessa pessoa. Muito grande, mano. Mano, é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Porque se você parar pra analisar, mano, tudo aconteceu comigo em um domingo. E, mano, minha esposa te ligou no domingo, mano. E eu falo isso pra Tuane, eu falo, meu telefone não pode ficar desligado. Não Mesmo que eu tô pode. de férias, eu preciso saber como conversar, manter contato. Eu tenho assistentes que me ajudam, óbvio. Sim. Mas no momento eu falo, cara, pelo menos pra tranquilizar, eu tenho que estar lá pra tranquilizar. Meu primeiro benefício foi de uma cliente de 28 anos que teve um linfoma de Hodgkin, uma médica, que não queria colocar cobertura de doença porque na família nunca teve. Eu falava, cobertura barata, inclui. 9 meses depois, ela teve 9 diagnóstico. meses. Então eu falo, cara, não é que, nossa, esse cliente agora, que tá internado, 4 meses atrás eu aumentei o seguro dele. 4 meses atrás, e ele tá internado. Eu até brinquei, falei, agora você me deve um almoço, porque a gente se conheceu e falamos há 4 meses. E eu aumentei as coberturas dele e incluí cobertura de cirurgia que ele não tinha. Ele fez a cirurgia agora no intestino. Então eu falo, cara, meu trabalho é simplesmente relembrá-lo do quão é importante proteger você. É isso. Sem dúvida. E, inclusive, Doug, abrindo um parênteses, o podcast veio por conta disso. Sim. Porque eu falava, cara, eu tenho tanta gente que ao longo desses quase 10 anos confiam em mim, como que eu posso fazer pra agradecer? Então, o podcast ele veio dessa maneira. Criar um canal onde as pessoas possam sentar comigo e contar um pouco da sua história, e falar um pouco da sua empresa, do quão... Porque é isso, cara, é poder retribuir um pouco do quão essas pessoas estão me dando. E você foi meu segundo convidado, eu agradeço mais uma vez aqui pela confiança, a gente tá junto há muito tempo nessa, mas essa foi a ideia, então dá uma oportunidade para essas pessoas contarem, porque, cara, tem muita gente por aí incrível, com histórias incríveis, inspiradoras, que às vezes a pessoa que tá em casa ouve e fala, cara, por que eu não, né?
Por que eu não posso ser bonito, talentoso e foda? Por que eu não, né? É bem isso É mesmo. isso, cara. Então a gente mostra, às vezes, com a nossa história, que a história não só falando da vida pessoal e profissional, mas as pessoas poderem se inspirar. Falar, poxa, mano, pode ser, isso pode acontecer comigo em outro segmento, que seja, mas força de vontade, alguém do lado que te impulsione, que não te puxe pro buraco, Com certeza. Deus na frente e, cara, seta ligada. Seta ligada, mano. ligada e bora, entendeu? É isso, cara, é Com isso. certeza, Seta mano. ligada. E aí, Celo, eu quero te fazer uma pergunta sobre. Hoje eu vejo você, mano, você fala com muita leveza, muita clareza, certo? Mas eu quero saber do começo da transição. Foi muito difícil você se posicionar dessa forma? Você falou que a galera tinha até um certo preconceito, o celular, agora tá de terno e tal. Você ter um primeiro cliente, demorou muito. Pra você pegar esse time de conversar com a galera, identificar tudo isso que você tá me falando agora, de entender o momento daquela pessoa, a vida pessoal daquela pessoa, demorou muito? Você teve algum tipo de dificuldade? Muita dificuldade no começo, Caramba. porque eu vim de um mercado muito diferente. Cara, é uma mudança de tudo, né? É você sair de fazer as pessoas rirem e falar que elas podem morrer. Então, tipo, você parar pra pensar na estrutura, eu tô dando uma volta 360, né? Aham. Então, no começo, a dificuldade maior foi fazer os meus amigos entenderem que aquilo que eu estava oferecendo era uma coisa que eu queria pra minha carreira. Porque quando eu virei franqueado, eu falei pra Tônia, eu falei, meu, vai dar certo. Eu não sei como, mas eu vou fazer esse negócio dar certo. Então eu estudei como eu nunca tinha estudado, eu conheci o mercado, eu vi que era um mercado super próspero, e eu falei, não tem como dar errado. Então, no meu começo foi difícil, por quê? Porque as pessoas não me desvinculavam aos palcos. Caramba, tinha essa questão, mano? Muito. Porque, assim, tinha pessoas lá, Doug, que viam muito shows e viam que eu fazia com brilho no olho o show. Porque, cara, eu levava os shows como uma carreira mesmo. Eu falava, cara, eu quero fazer sucesso, eu quero ter um programa de TV, que era meu sonho de moleque. Mas eu comecei a ver, a entender que eu não quero um mercado muito prostituído. Que se você não tinha um contato, às vezes você não conseguia uma oportunidade, que às vezes demorava pra você crescer, que você tinha que ter, às vezes, contatos que eu não tinha. E aquilo começou a passar, e a minha vontade de ter a minha casa, casar, ter minha família, começou a superar Aham. a minha vontade de fazer sucesso fazendo show. E aí veio essa oportunidade. Então, o começo foi muito difícil, até que comecei a deslanchar. Porque você fica meio travado quando você muda de negócio. Você fala, Aham. cara, mas será que vai dar certo? Como foi sua Não sei o cabeça, assim, quê. sabe, Celo? Porque você fala, mano, eu tava fazendo um negócio que eu Eu tava posso, toda hora zoando. eu posso afirmar com certeza que se eu não tivesse com a Tuane, talvez eu não teria dado certo. Porque eu tinha muito aquele motivo de, eu preciso dar certo, eu preciso mostrar pra família dela, pra minha família que eu sou capaz, que eu posso prosperar, porque eu via que era uma oportunidade única na minha carreira. E eu podia ter ganhos exponenciais, eu podia ter muitos clientes, eu podia explanar um produto que não era ainda muito consumido, hoje já é diferente. Então eu fico, cara, coragem. Sabe quando você se abre e fala assim, tá bom, o que, que eu preciso fazer, Deus? Eu ajoelhava, pedia pra Deus me dar um direcionamento e as Foda, coisas mano. simplesmente aconteciam, irmão. Pessoas que eu num show ligar, falar, cara, lembra de mim? Eu fiz um show de stand-up, tô trabalhando num outro negócio, vamos marcar um café? Só vamos, vamos. E aí começou. Aí tinha pessoa que falou assim, cara, eu não achei que faz sentido, mas eu gosto muito de você, eu quero te indicar pra tal pessoa. Olha, E mano. essa pessoa fechava. E essa pessoa me indicava pessoas. E aí começou a acontecer. Então o começo, assim como todo negócio, né, foi difícil. Pra mim, em especial, foi muito difícil. Mas eu não larguei o osso, cara. Eu falei, mano, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E aí começou a fluir. Então hoje já é mais natural. Hoje o cliente já me manda mensagem falando Já de tô te procurando, recomendação. né? Cliente me liga pra aumentar o seguro. Os clientes confiam mais a gente. Tem cliente que fala assim, eu falo, cara, saiu um produto novo. Você acha que é importante? Eu falo, muito? Então põe aí. E o cara confia. Fala, não, Legal, cara, mano. se você tá falando isso, e com você acontece isso, tenho certeza. Se eu Sim. falar, pô, não, você tá falando, pô, com a referência que você é no drop, você tá falando que isso aqui é importante, eu vi sua live lá falando da taxação. Ah, sim. Cara, você fica leve quando você vê um cara que conhece do negócio falando. Você fala, pô, Sim. não, se o Doug tá falando. Então, meu papel é esse, é que eu seja o Doug do seguro Aham. de vida. A pessoa fala assim, pô, se o Celo tá falando, é isso. Eu quero que meu irmão tenha. Eu quero que meu pai conheça. E eu Sim, quero que mano. meu tio, eu quero que meu amigo que tem filho pequeno agora conheça. Então, eu falo, Doug, que o mais difícil no nosso negócio não é a pessoa simplesmente fechar uma pólice. É a pessoa abdicar do tempo dela, Aham. que é muito escasso. Aí hoje a gente faz tudo correndo, o tempo inteiro trabalhando, Verdade, você não mano. come, você não tem tempo pra ficar com seu filho. É essa pessoa te receber. Fala, cara, vamos tomar um café. Ou fazer uma call, que seja. Depois da pandemia começou muito isso, né? Vamos bater um papo. É quando a pessoa bate um papo, é o que eu faço aqui, cara. É mostrar pra pessoa que é uma necessidade. Claro. Algumas têm mais, outras têm menos, mas todas têm.
Sem Cabe a mim dúvida. mostrar. Não chegar com um produto pronto. A gente fala, cara, você tem necessidade? Não tem? Tem. Faz sentido o que eu tô falando? Faz. Então vamos falar agora de produtos? Como que tá isso? Isso. Aí você vai montando. Aí no final o cara, às vezes não tem nem o que falar. Não tem nem o que Ele falar, né? fala, tá, e aí, e agora? É aquilo que você falou. Ou ele fecha, ou ele vai ficar matutando a semana toda. Sim. E vai te ligar E depois. às vezes o cara se prostitui, ele fala, não, eu vou pensar, porque tá tão acostumado a pensar. É. E aí eu falo, tudo bem. Aí ele fala, tá, mas como tudo bem? Eu falei, tudo bem, Tudo você vai bem. pensar. Aí ele, tá, mas você não vai falar não? Eu falei, não, ué, é a sua decisão, você que tem que tomar essa decisão, decisão muito importante, você tem que pensar. Aí ele, tá, tem vezes que você fala assim, tá, mas... E aí o cara começa a querer voltar no assunto, fala, cara, você tá esperando o quê pra fechar? Vamos fechar? Vamos fechar. Vamos lá, vamos te aprovar, pra você ter o seguro e tal. Então, é a maneira que você lida com o negócio. Claro que é um assunto muito pesado, mas você tem que deixar um ambiente leve. E claro, vindo do humor. Isso me Por isso que eu te fiz a ajuda, pergunta, o que cara. você Isso me trouxe ajuda do humor, muito, mano. me ajuda Ajuda muito. muito, porque tem um lado comunicativo que Deus abençoou, que puxei isso muito do meu pai. Meu pai é um cara, puta, meu pai é um cara expansivo, um cara divertido. Tá perdendo um pouco o fio, tá velho, coitado. Mas é um cara que. Então, eu puxei muito isso do meu pai, sabe? Aham. Então, cara, é isso. É Que isso. foda, Sou mano. apaixonado pelo que eu faço, irmão. Tô Apaixonado. ligado, E mano. Tô que bom ligado. que eu tô tendo essa oportunidade aqui no seu programa de poder compartilhar esse assunto pras pessoas, porque às vezes as pessoas têm em casa uma outra ideia Sim, mano. do seguro. Você fala, pô, negócio chato, não sei o quê. É. Cara, é uma É necessidade. legal pra galera ver que não é isso, mano. É um Não negócio é, leve. é um negócio leve. Principalmente a maneira que você se comunica. Exato, Isso é muito foda. e é um assunto que é uma certeza, é o que eu falo, cara. Você pode gostar ou não, mas é uma certeza. É uma certeza. É um uma fato. certeza, exatamente. É E aí isso. você mencionou sobre sua família, seus pais. Eles devem ver você assim, Cara, é muito legal. um orgulho, né, mano? Primeiro que quando eu criei o podcast, meus pais foram no 4º episódio e eles se emocionaram, porque eles falaram, meu, eu lembrava de você quando eu era criança falando que ia ter um programa de TV. Olha, E aí mano. eu falei, cara, é isso, né? Tipo, virou meu programa de TV, o meu podcast no Café TBT. Então, eu lembro da minha mãe nas escolas, a gente sempre estudou em colégio particular, porque minha mãe brigava por bolsa de estudos. E eu lembro daquela cena da minha mãe indo na diretora do colégio, pedindo bolsa pra gente. Então eu falava, cara, eu preciso no mínimo honrar o que meus pais fizeram por mim ao longo de tantos anos, sabe? Assim, então, tipo, meus pais são minha vida, cara. E meu irmão sempre do meu lado, me instigando a ser melhor. Sim. Até brincava que ele falava, que eu fazia show, comprei meu primeiro carro. Ele falou, eu vou ter que ajudar você a pagar esse carro. Eu falava, não, mano, eu vou pagar esse carro antes do que você imagina. Então meu irmão me instigava a ser melhor. Ele sempre me instigou a ser melhor. E eu brincava com ele, eu falava, cara, você é bom em estudar, eu sou bom em trabalhar. Olha eu só. zoo com ele, eu falo, eu sempre ganhei mais do que ele. Foi zoando ele. Eu falo, por quê? Porque você sempre foi bom em estudar, eu sou bom em trabalhar. Eu vou pra rua, vou pra guerra. Então, meu irmão é um cara que eu sou apaixonado. E a Tuane, cara. Tuane é o meu anjo da guarda, é a minha vida, é o meu motivo de todos os dias acordar. Aprendo cada dia e ver a mãe que ela se tornou, assim, com a Muito Manu. legal, mano. Poxa, mas ela abdicou mão de uma carreira. Sim. E eu falei, não, você pode abrir mão da sua carreira, porque agora que começa a vida, agora que você vai trabalhar. De ficar em casa com a nossa filha, de direcionar a nossa filha pra uma educação bacana. As pessoas falarem, nossa, ela é muito ativa, ela tá na escolinha? Não. Não tá Mas em a minha casa. esposa, ela cuida de um jeito, cara. Então, assim, a Tuane é uma mulher incrível. Então, eu falo que a virada de chave na minha vida foi quando eu conheci ela. Sim. Porque tudo mudou. Ela me deu uma filha incrível. Ela tá me insistindo pra gente ter outro. Vamos ver. Eu tô negociando isso com ela. Mas saber que eu tô na guerra, eu brinco, né? Me dá um estilinho que eu vou pra guerra. Mas saber que eu tô na guerra e poder tá tranquilo, sabendo que em casa ela tá cuidando de tudo. E tipo, cara, e a gente sabe uma as paz, né? dificuldades, né, de ter um filho, ainda mais a gente que tá numa cidade do interior, sem ajuda de família, sem rede de apoio. E você poder tá tranquilo e falar, não, cara, minha filha tá bem com minha esposa, a gente sabe dos perrengues, eu sou um pai Claro. muito presente, e isso não é ajuda, isso é obrigação, Uhum. mas poder ter essa tranquilidade de trabalhar e saber que ela tá lá cuidando de tudo, me deixa muito mais leve, cara. Já muito mais leve. Então eu falo, né? Com alguém, sozinho a gente vai mais rápido, mas com alguém a gente vai mais longe. Muito mais longe. Né? Então é isso. Te amo, meu amor. Você é foda. Um beijo. Isso aí. Ganhou crédito, hein? Ganhou crédito. Hoje tem. Hoje tem. Pô, meu mano, assim, sem comentários, tá? Eu sempre gosto de mencionar isso com você, aprendo muito, né? Com a maneira que você se comunica. Sempre uma conversa com você, é sempre de uma maneira leve. E não deixou de ser leve. Obrigado, irmão. Aqui no podcast. Assim como a gente tem uma conversa quando a gente se encontra na rua, na academia ou em casa, a gente toma um café, alguma coisa. Eu queria agradecer de coração por você ter vindo aqui no Saldo Positivo. E que Deus abençoe cada vez mais toda a sua família, seus negócios e que prosperem
cada vez mais, mano. Esse é meu desejo do fundo do meu coração. Ô, irmãozão. Tamo junto, obrigado por todo o apoio que você deu durante essa fase, que foi a pior fase da minha vida. Você sabe da minha vida pessoal aí, os Sim. acontecimentos. E agradeço de coração por você ter compartilhado tantas informações de maneira tão clara e objetiva aqui pra galera do Saldo Ô, Positivo. irmão, eu que agradeço. Agradeço a galera aqui toda do Saldo Positivo. A TV Ronaldo trouxe um fenômeno, cara. Mais um, mais um, junto. cara. Então, eu queria parabenizar você pelo projeto. Que venham muito mais clientes para você poder divulgar aqui também no seu merchan, que você merece. Que Obrigado. o Saldo Positivo continue prosperando, porque tendo você à frente, eu tenho certeza que vai dar certo, irmão. Um beijo pra você, um beijo pra Carol. Sou apaixonado por vocês dois. Obrigado. Vocês foram um presente na nossa vida, conhecer vocês e vocês ser aquela amizade que a gente leva pra vida toda. Tamo junto. Então, mano. nos vemos muito pelo nosso condomínio. Com certeza. E obrigado pelo carinho, pela confiança em me trazer aqui. E, cara, estamos sempre juntos. As portas da minha casa e da minha vida sempre estão abertas a você, irmão. Tamo junto, mano. É Valeu, nóis. mano. E assim, Obrigado. eu quero fazer uma última pergunta. Manda, saideira, saideira. O saldo tá positivo? Muito positivo, cara. Boa. Ó, galera, é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês, ó. Vocês viram aí como é que é esse programa. Assim, sensacional, um cara fenômeno, literalmente. Imagina, obrigado. No canal do Fenômeno, tinha que ser fenômeno também. Todas as redes sociais e contatos do Celo vão estar tudo aqui na descrição. O canal do YouTube do Café TBT, do podcast do Celo, vai lá que, mano, são episódios incríveis. Sempre quando eu tô com um tempinho, eu pego lá pra assistir ao vivo. Muito bom também, entrevista galera de diversas áreas. Vai estar tudo aqui na descrição também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like, deixar o comentário, a galera que acompanha o Celo aí também. E é isso, gente. Muito obrigado pela audiência aqui de vocês. Um forte abraço e até o próximo Saldo Positivo. Tchau, tchau. Obrigado, galera.